Olá, boa noite, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade na nossa aula. E hoje nós estaremos falando a respeito da segunda aula, que vai ser o tema Escatologia na história da Igreja. E o nosso tema de hoje será ressurreição, tribulação e arrebatamento. Claro que não vai ter como a gente se aprofundar em cada tema desse, mas a gente vai tentar esclarecer o máximo possível de cada um desses pontos que a gente vai tratar aqui agora. Ao longo da história da igreja primitiva, e também antes da igreja primitiva, já se tinha uma ideia a respeito do arrebatamento da igreja. O próprio Cristo veio falando sobre o arrebatamento da igreja, os apóstolos vieram reforçando os ensinamentos que Cristo deu a eles concernente ao arrebatamento da igreja, a um futuro que duraria aí para a igreja de Cristo, a uma ressurreição também que se daria e também um período de tribulação. Agora, existem algumas linhas de pensamentos, de raciocínio teológico, que concordam em uma coisa: a igreja ela vai ser arrebatada, Cristo voltará. A divergência é justamente em quê? Em como se dará esses eventos, como vai ser os acontecimentos que vão se dar esses eventos. Evento de quê? Ressurreição, tribulação e arrebatamento. Cristo ele veio falando sobre o preparar um lugar para os seus filhos. Como eu falei na aula passada, se nós olharmos o texto base que Cristo utilizou, um dos textos base que Cristo utilizou foi o Evangelho de João, capítulo 14, dizendo que era necessário que ele fosse ou retornasse ao Pai novamente para preparar um lugar. Quando ele preparasse esse lugar, então ele retornaria novamente para buscar, para levar a sua igreja, para que aonde ele estivesse, os santos também pudessem estar. Então, logo há uma promessa da vinda de Cristo buscar a sua igreja. Então, isso não há dúvida, isto não há nenhum requisito de dúvida. A dúvida é o seguinte: a igreja ela vai passar pela tribulação. Como vai ser este arrebatamento? Como vai ser esta ressurreição? Então, cada uma delas aqui tem um ponto para ser tratado. E o que nós vamos tratar agora, de antemão, primeiramente, vai ser o quê? Vai ser a tribulação. Tá? O período de tribulação. A igreja ela vai passar pela grande tribulação ou não vai passar pela grande tribulação. Tá? O arrebatamento da igreja, ela fala que antes de tudo isso acontecer, a igreja ela será o quê? Ela será arrebatada. Tá? Então, nós temos aí algumas bases, o próprio João, o Evangelho de João, vai falar que Cristo vai buscar a sua igreja. Então, a igreja ela será arrebatada. Agora, as linhas de pensamento, as linhas de raciocínio que existe dentro disso aqui, é o que vai, às vezes, ter algum choque ou algumas discordâncias em alguns pensamentos. Claro que sempre respeitando o pensamento do outro, da linha de raciocínio, da linha de pensamento. Cada um defende a sua tese. Tá? E a gente vai ver aqui, cada uma delas aqui, como elas funcionam e como elas estão dentro do rol evangélico, do cristianismo, nos dias atuais. Tá bom? Então nós temos aí
A primeira é a pré-tribulação, ou seja, os pré-tribulacionistas. Entendeu? Os pré-tribulacionistas. O que acredita os pré-tribulacionistas? Eles acreditam que a igreja não passará pela grande tribulação. Ou seja, antes de chegar a acontecer a grande tribulação, a igreja ela será o quê? Arrebatada. Então, a igreja ela não vai passar pelo sofrimento, pelas perseguições que estão para vir sobre a face da terra. Haja quem pense que nós estamos vivendo no período de tribulação. Não, não estamos vivendo. O que estamos vivendo são apenas os sinais que estão precedendo o quê? O retorno de Cristo para combinar com o arrebatamento da igreja. Então, o que nós estamos enfrentando hoje, claro que no Brasil, na verdade, não está se enfrentando, mas lá fora o que está se enfrentando com as perseguições são os princípios de dores, tá? E são nada mais do que os sinais que vão preceder a volta de Cristo. Por quê? Porque a volta de Cristo ela vai se dar em alguns pontos de sinais. Quais são? Rumores de guerra, guerra que está acontecendo, fome que está acontecendo aí, tá? Peste, enfermidade, essa pandemia que está acontecendo. Então são coisas que são sinais da vinda de Cristo. Quando ele fala que nos últimos dias os sinais seriam de quê? De tormento e desolação. Então o que está acontecendo hoje, por enquanto, é apenas os sinais que precedem a vinda de Cristo. Chegou os gafanhotos, né, que surgiu aí na divisa do Brasil com a Argentina, com o Chile, né? Graças a Deus que não chegou aqui. Mas são sinais que está acontecendo, precedendo a volta de Cristo Jesus. Então, os pré-tribulacionistas acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes de chegar à grande tribulação. Ou seja, a igreja ela não passará pela grande tribulação. Tá? Então, é uma das teses que a gente defende. Então, quais são os pontos de referência para se afirmar isso aqui? Então, Romanos capítulo 1, capítulo 8, versículo 1, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, e também capítulo 4, versículo 17, e também o capítulo 5, versículo 9, entre outros versículos que também tem por aí afora. E também Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Tá? Uma das bases, existem outras, mas uma das bases para se crer que a igreja ela será arrebatada antes da grande tribulação. Existe agora uma outra linha de raciocínio, de pensamento, que são quem? Que são os mesotribulacionistas. Tá? Ou seja, qual é a linha de raciocínio e pensamento deles? Eles acreditam que a igreja será arrebatada dentro da grande tribulação. Ou seja, no meio da grande tribulação. A tribulação vai vir, a perseguição vai vir, e dentro disso aí, a igreja, então, ela será o quê? Arrebatada. Cristo virá buscar a sua igreja e irá, então, levá-la com ele. Tá? Então, essa é a visão do mesotribulacionista. A igreja vai passar, a igreja vai enfrentar as perseguições de uma forma ferrenha, tremenda, mas Cristo não vai deixar ela, então, ficar dentro
dessa grande tribulação. Ou seja, dentro dos 7 anos e meio, ou seja, 3 anos e meio, quando começar então a perseguição, que a igreja estiver quase sucumbindo, segundo eles, a igreja estiver quase sucumbindo, Cristo virá e vai arrebatar a sua igreja. Tá? Então, esta é a linha de raciocínio dos mesotribulacionistas. Agora, temos aí também uma outra linha de raciocínio que são o quê? Que são os pós-tribulacionistas. Qual é a linha de raciocínio desses pensadores aqui, que defende essa tese? É que eles acreditam que a igreja será arrebatada após a grande tribulação. Ou seja, a igreja passará por toda a tribulação. Após toda a tribulação acontecer, pessoas morrerem, entregando as suas vidas, aí sim, então Cristo virá e buscará a sua igreja. O que a igreja, ou a maioria das igrejas neopentecostais ou pentecostais acreditam e defende? Defende o quê? Defende que a igreja, tá, ela será arrebatada antes da grande tribulação, ou seja, os pré-tribulacionistas. Então, a igreja, ela defende que a igreja não será ou não entrará dentro da grande tribulação. Ela será arrebatada antes de tudo isso aí acontecer. Então, como se dará esse arrebatamento da igreja? Tá? Segundo o apóstolo Paulo, na carta de 1 Tessalonicenses, tá bom? Ele diz que, em 1 Coríntios, capítulo 15 e diante, ele diz o quê? Ele diz que a igreja, ela vai ouvir o soar da trombeta de Deus, os anjos tocando a trombeta de Deus, e então, tá? E então, os mortos que dormiram no Senhor vão ressuscitar primeiro e encontraremos todos nos ares. Ou seja, ninguém vai chegar depois de ninguém na presença de Cristo. Tá bom? Ninguém vai chegar primeiro na presença de Cristo. Por que isso? Porque quando se tratava de um retorno de Cristo, um retorno imediato, segundo a história da escatologia na igreja, quando Cristo vai embora e fala que vai retornar, as pessoas deixaram todos os seus afazeres. Não quiseram mais fazer mais nada, deixaram os seus afazeres comuns. Alguns deixaram até os seus trabalhos. Por quê? Porque esperavam Cristo ainda para aquela época. Tá? Ainda para aquela época. Só que o próprio Cristo nunca falou que viria naquela época. Ele deixou bem claro dizendo que retornaria. Tá? Então ele vai dizer o seguinte: o Filho não sabe, ninguém sabe, mas somente o Pai. Então, as pessoas tentaram datar uma data para o retorno de Cristo. E algumas pessoas e algumas seitas por aí afora acabaram se decepcionando. A Adventista do sétimo dia, as Testemunhas de Jeová. Então, eles tentaram datar uma data para poder então o quê? Para poder então falar sobre o retorno de Cristo, tá? Ou a segunda vinda de Cristo, e o arrebatamento da igreja. Só que, na verdade, não se pode datar. A única coisa que se precisa fazer é estar atento. O próprio Cristo deixou basado, né, a respeito da vigilância, falando sobre os senhores que comprou uma vinha e então deixou aos seus servos para cuidar daquela vinha. E quando ele retorna, ele vem buscar conta de todo o trabalho. Assim como as 10 virgens, né? Encontramos aí a história das 10 virgens, as 5 prudentes, as 5 loucas, e também sobre os talentos. Tá? Então, Cristo ele vai voltar.
Só que não fala o momento e a hora que ele vai voltar. Mas a uma hora ele vai voltar, um momento ele vai voltar. Isso é certo, todos concordam com isso aí. Toda linha teológica concorda que Cristo vai voltar. Agora, como vai se dar isso aí? Como ele vai retornar? Tá? Então, essas linhas de raciocínio, tá? Elas precisam ser levadas em conta. Por quê? Porque a pessoa que estão esperando chegar à grande tribulação para poder então aceitar a Cristo. Outros não acreditam na grande tribulação. Mas a grande tribulação, ela é real. Mateus 24 em diante vai falar sobre o sermão da grande tribulação, né? O princípio de dores em Mateus 24 em diante, que vai tratar ali, gente, de duas coisas importantíssimas. Anote isso aí. Tá? Se nós lermos Mateus 24, todo ele, nós vamos ver ali que existe um princípio de dores. Tá? Princípio de dores falando sobre a grande tribulação, as perseguições, falando sobre os sinais que vão preceder a volta de Cristo e também, acima de tudo, está falando ali sobre um amor que vai se esfriando ao longo dos tempos. Então, isso são sinais do tempo. Falando sobre uma apostasia. Então, qual é o tema central de Mateus 24? O tema central de Mateus 24 é nada mais, nada menos do que uma apostasia e a grande tribulação. Tá? Apostasia e a grande tribulação. Por quê? Com todos esses adventos e eventos que estão acontecendo, as pessoas estão o quê? Perdendo o primeiro amor, estão se afastando da presença de Deus por conta de tudo que está acontecendo. É riqueza, é orgia, tá? São coisas que estão acontecendo que estão tirando até mesmo crentes de dentro da presença do Senhor. Por conta de quê? Por conta da demora, por conta das coisas que acontecem e Cristo não volta. Só que eu falei para vocês que ele pode vir de duas maneiras. Cristo pode vir de modo coletivo, buscar a igreja no arrebatamento, como também ele pode vir de forma o quê? Individual para nós. Então nós precisamos estar atento, tá? Precisamos estar atento e acreditar que Cristo virá buscar a sua igreja. Não importa a maneira que ele vai vir buscar. O importante é que nós estejamos preparados, prontos, vigilantes, como aquelas 5 virgens estavam. Elas estavam prontas, elas estavam preparadas para o retorno de quem? Para o retorno do noivo. E ele virá buscar a sua igreja. Ele virá arrebatar a sua igreja. Tá? Então a gente precisa ter esse cuidado e estar atento, tá, a tudo que está acontecendo. Então, a grande tribulação, ela existe alguns parâmetros de pensamento. Então, existe aqui esses 3 pensamentos a respeito da grande tribulação. A igreja, tá? A igreja, o que nós pregamos e o que nós ensinamos é que a igreja, ela não passará pela grande tribulação. O que estamos vendo hoje são apenas sinais que precedem a volta de Cristo Jesus. Tá bom? O arrebatamento, ele é eminente, ele vai acontecer uma hora ou outra. O problema da igreja primitiva, tá? O problema da igreja primitiva, quando se falava em algo concernente à volta de Cristo, eles achavam que eram para aquele dia. E, na verdade, não era para aquele dia. Tá bom? Então, o que vai acontecer aqui? Irineu, um dos filósofos da época, tá? Ele tinha em mente a seguinte questão a respeito da grande tribulação. Tá? Ele tinha em mente a respeito da grande tribulação. Tá? Eu vou escrever aqui. Deixa eu pegar aqui o quadro e apagar isso aqui.
tá? Vou apagar isso aqui. Então, qual era o pensamento de Irineu a respeito da grande tribulação e do arrebatamento da igreja? Tá? O que ele pensava? Ele pensava o seguinte, anota aí. Acabei nem pegando Ele pensava o seguinte, que o mundo, tá? Que o mundo duraria em 6 anos. Referindo-se o quê? Referindo os 6 dias da criação do mundo, quando no 7º dia Cristo tirou para poder então descansar. Mas no modo geral, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, que o mundo, ou o retorno, duraria 6.000 anos. A partir daí, quando isso acontecesse, tá? Quando isso acontecesse, Cristo então retornaria. Tá? A perseguição sobre a igreja, ela ficaria de uma forma mais intensa, ela ficaria de uma forma mais perseguida, tá? E então Cristo voltaria. Tudo que vai acontecer através da grande tribulação, tá? Através da grande tribulação, está baseado justamente aonde? No livro do Evangelho, que é o livro de Mateus, que vai falar tudo sobre a perseguição da igreja. Mas no modo geral, gente, nós temos aqui justamente o que eu acabei de falar. Tá? Então, a respeito da ressurreição, como se dará a ressurreição? Existe outra linha de raciocínio. Se essa ressurreição ela será de forma literal, ou se essa ressurreição ela se dará de forma alegórica ou metafórica, tá? Alegórica ou metafórica. Então vamos lá. O que vai acontecer? A Bíblia fala que o próprio Cristo ele foi ressuscitado por Deus, ou seja, Deus ressuscitou a Cristo. Ele foi a primícia da ressurreição. Logo, a Bíblia fala que existe ou haverá a ressurreição do justo e a ressurreição dos ímpios para a justiça eterna e para a condenação eterna. Então, como se dará ou como é esta ressurreição? Tá? Anota aí, só para a gente ter uma base sobre essa ressurreição. O capítulo 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 e 23 e 53, Colossenses, capítulo 1, versículo 18, Apocalipse, capítulo 1, versículo 5 e Romanos, capítulo 8, versículo 11. Tá? Versículo 11. Então, o que vai acontecer? Baseada nessas referências, a ressurreição dos mortos, ou da carne como chamada, vai nos dizer o quê? Que a natureza, anote isso aí, gente, a natureza da ressurreição, tá? A natureza da ressurreição, ela é tanto física ou corporal, ou também como é chamada a ressurreição da carne, tá? Então, ela é de forma o quê? Ela vai acontecer, esta ressurreição do corpo, tá? Ela vai acontecer. Agora, essa ressurreição, como vai ser o corpo que vai ser ressuscitado, tá? Então a gente vai ver isso aí um pouquinho mais para frente, para a gente compreender um pouco mais. Mas, no modo geral, tá? No modo geral, a ressurreição, tá? Os fundamentos da ressurreição, ou a natureza
da ressurreição, que ela é física ou corporal, ou como alguns teólogos, alguns filósofos vão chamar, também é a ressurreição da carne. Tá bom? Que Deus possa te abençoar, que você possa alcançar o conhecimento da parte de Deus e que o Senhor encha o teu coração de conhecimento. Tá bom, gente? Então, isso aqui foi só uma metade daquilo que a gente ainda vai estudar pela frente ainda, tá? Mas que você possa estudar, leia a tua apostila, busque conhecimento, tá? Para que a gente possa, então, crescer um pouco mais. Tem algumas coisas que eu coloquei aqui, que são anotações que eu fiz um apanhado da nossa apostila e acabei fazendo aqui um estudo fora a parte. Então, o que eu quero de você? Que você pesquise, sim, a tua apostila, leia a tua apostila, mas para estudo, para se fazer a prova, estude o vídeo, olhe o vídeo, tá? Que vai ser tudo baseado no vídeo, as nossas provas, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde. Graça e paz.